Olá, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de ler a Bíblia com você hoje. E hoje a gente está no livro de Mateus, 27. Mas antes disso, teve a passagem de Pedro, a negação de Pedro, né? Pedro negou Jesus. Uma criada chegou e perguntou que, que, que se ele era discípulo. Ele disse que não. Daí chegou outra criada e falou assim: Não, mas você é. Ele falou assim: Não conheço Jesus. E aí chegou um outro e disse assim: Certamente você é um dos discípulos de Jesus, porque a tua fala, o teu sotaque te denuncia. E aí Pedro praguejou, xingou, ficou brabo e e, e falou, e jurou, dizendo que não o conhecia. Então o galo cantou e Pedro lembrou-se do que Jesus tinha dito para ele antes. E daí ele se arrependeu e chorou muito amargamente, e ele se retirou dali. Pedro não caiu porque Jesus tinha falado que ia interceder por ele, pela alma dele, porque o diabo estava querendo peneirar ele. E Jesus, ele intercedeu por Pedro, né? E agora vamos para o versículo 27. Judas. Agora é a vez de Judas trair Jesus, né? Então vamos lá. Ora, chegada a manhã, todos os participantes, sacerdotes e os anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E eles amarraram, né, Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador da época. Então Judas, aquele que o traía, vendo que Jesus fora condenado, devolveu, compu, co- ele, na verdade, ele se sentiu um lixo, né? Depois que ele fez isso. Então ele até desprezou aquele dinheiro que ele tinha ganhado. Ele foi até os principais para devolver o dinheiro e aos anciões dizendo: pegue, traindo o sangue inocente. Eu traí o sangue inocente. Judas falou, né? Respondeu eles: que nos importa? Seja isso contigo, se vira. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi embora. Então Judas, ele jogou as moedas para ele lá, para os sacerdotes lá, e deixou lá no templo e foi embora. Os principais sacerdotes, pois, tomaram as moedas de prata e disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Então eles disse que eles não aceitaram aquela. Ele falou: não coloca porque não coloca aí junto com as ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado em conselho pararam com eles o campo. Eles compraram um campo com esse dinheiro. Era bastante dinheiro, né? Do oleiro para servir de cemitério. Eles compraram um campo que foi para ser um cemitério. E os estrangeiros, por isso, tem sido chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Cumpriu-se então
o que foi dito pelo profeta Jeremias. Tomaram os 30 moedas de prata, preço de que foi avaliado, e que certos filhos de Israel avaliaram e deram-na pelo campo de oleiro, assim como me ordenou o Senhor. E aqui diz, nesse livro, que Judas, ele se enforcou. Eu achava que ele não tinha se enforcado, que não estava escrito na Bíblia que ele se enforcou. Que era... Deixa aceso. Ô, Júnior. Uh-oh. Oh my God. Ai, agora eu... Pessoal, desculpa, é que eu tava lendo a Bíblia e a luz apagou aqui. Mas ele realmente se enforcou. Ele se sentiu indigno, se sentiu muito mal. Eu acho que caiu em si, né? E ele se enforcou. Poderia ele ser livre, assim como Pedro, né? Porque Pedro, ele foi livre. Ele foi livre. Jesus intercedeu por Pedro e ele não morreu. Mas Judas, por que Jesus não intercedeu por Judas? Eu acho que já estava no coração de Judas e ele se deixou enganar. Mais para trás, lendo o livro de Novo Testamento, você percebe que Judas, a palavra de Deus não entrou nele. É como se ele vivesse uma religião, mas não vivesse aquilo. Ele não se arrependeu, ele seguiu regras, ele não teve um encontro com Jesus. Sabe aquela história? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço, porque não teve relacionamento com Deus de fato. Eles, enfim,